estamos enfim, em progresso, em discussão de um novo RGES, mas temos que, de facto, nos fixar no que existe. Portanto, o RGES define um conjunto de competências e, portanto, o Conselho Geral, para não, eu não quero enganar, nós não queremos enganar eleitores, o Conselho Geral é, sim, um órgão que auxilia na definição de políticas estratégicas de uma instituição universitária, neste caso, porque, como os colegas sabem, também há conselhos gerais das escolas básicas e secundárias, não é? Que elege o diretor da escola, mas, portanto, essa não é a função. Portanto, a nossa função é uma função estratégica de todos em conjunto pensarmos a universidade. Segunda nota puramente contextual para a nossa conversa. Eu estou aqui apenas a falar, não em nome do Paulo, mas estou aqui a falar enquanto grupo. Somos um grupo de 24 que decidimos tudo coletivamente e queremos integrar todos os membros da universidade num projeto que, segundo a nossa perspectiva, é um projeto inclusivo. E, portanto, o nosso grande desiderato é tentarmos construir ou contribuir para uma co-construção de um ambiente académico onde haja pluralidade. E daí, no nosso lema, a palavra pluralidade ser uma palavra central que está entre a excelência e a participação, onde todos e todas têm voz. E, embora a nossa lista seja uma lista de professores e investigadores, candidato ao Conselho Geral, é uma lista que também não pretende excluir todos os envolvidos na comunidade educativa. Desde logo os estudantes, que são, no fundo, a razão primeira e primária, no sentido etimológico do termo, da nossa existência. Sem estudantes não há universidade, não há instituição de ensino. Portanto, os estudantes, os e as estudantes, e naturalmente que o corpo não docente, que me parece também fundamental, nomeadamente numa universidade como a nossa, com características muito específicas, em que cotidianamente nós estamos em contacto com o corpo não docente, nem que seja um contacto remoto, um mail, enfim, uma entrada num fórum. Portanto, todos nós constituímos a UAB. E por isso esta pluralidade é uma pluralidade, por um lado, física, mas também, por outro lado, conceptual. E essa conceptualidade está precisamente nas nossas ideias. A excelência, se calhar, é uma palavra que está até aqui a mais no nosso lema, porque nós já somos excelentes. A UAB é excelente, mas nós queremos sempre mais. E o nosso objetivo é que essa excelência seja uma construção contínua e um caminhar contínuo. Por último, mas the last but not the least, a participação. E aqui, seja-me permitido, saudar os colegas da outra lista, concorrente ao Conselho Geral da UAB, a outra lista de professores e de investigadores, naturalmente. Não irei nunca chamar de lista opositora, aqui ninguém está a opor-se a ninguém, somos dois grupos, duas listas, portanto, que se estamos aqui é porque gostamos da universidade, é porque pensamos a universidade e, portanto, é natural que haja ideias diferentes. Mas por isso é que me parece que o exercício de participação em atividades desta natureza, no exercício democrático, é fundamental. Portanto, o nosso lema é precisamente este: o AB, a excelência, pluralidade e participação, tal como está no nosso flyer, portanto, que os que estão aqui presentes já o têm, os que estão em casa depois também hão de ter. Nós devemos fazer de maneira chegar. Uma pergunta, mas quem são estes? Quem somos? Quem é o grupo?
Ora, aqui está, cada um com a sua cara, cada um com a sua careca, a começar pela minha, outros com um cabelo mais frondoso. E quem nos está a assistir em casa pode pensar assim: então, mas eles nem se deram ao trabalho de ordenar isto. Então aparece aqui a Teresa em primeiro, depois aparece ali de sorridente o André, depois aparece a nossa Luísa Aires, depois aparece o Paulo, depois aparece a Filipa, por aí fora. Mas eles, não é esta a lista que nós temos organizada. Isto é propositado. Isto é propositado para mostrar que somos todos um grupo. E este grupo tanto tem voz, o cabeça de lista, como disse o Jorge há pouco, ou seja, tanto tem voz o que está em primeiro lugar, como tem voz o último suplente. Portanto, nós somos, de facto, um grupo, um todo, porque o nosso projeto é um projeto de coautoria. Isto é, tudo aquilo que foi plasmado para o nosso projeto. Agradeço aqui aos colegas de lista presentes, que fizemos num tempo relativamente rápido, mas foi algo que também vos devo dizer extenuante. Nós partimos os textos uns dos outros, nós reconstruímos, nós gritamos, nós rimos-nos, gritámos-nos no bom sentido, atenção. Portanto, cada linha deste projeto não tem uma autoria individual. É um projeto em coautoria. Portanto, quem somos? Somos todos estes. Não é ninguém individual. Mas somos também com os nossos, em primeiro lugar, com os nossos subscritores, que eu quero aqui saudar, e temos aqui alguns a assistir. Sem eles, a nossa lista não seria, sem eles e sem elas, as subscritoras, a nossa lista não teria sido aceite, formalmente aceite. Portanto, uma palavra de muita gratidão por terem confiado o vosso nome ao subscreverem a nossa lista. E, portanto, quem somos? Somos nós, somos subscritores e somos todos os professores e investigadores, neste caso, da UAB. Porque não vamos ser demagógicos. Naturalmente que no dia 2 de abril nós queremos o vosso voto, é óbvio, portanto, apelamos à votação na lista UAB, a excelência, pluralidade e participação, mas no dia 3 de abril, quem vier a ser eleito de uma lista, da outra lista, passamos também a ser um todo. Por isso, quem somos nós? Somos todos e todas. O que nos move? Isto é importante. O que é que nós queremos? Dois pontos de partida fundamentais. Uma universidade onde tem de haver teses e antíteses, no sentido filosófico do termo. A universidade, enquanto instituição, define-se precisamente pelo contraponto de ideias, pelas diferença de ideias. Nós somos, por natureza, uma classe que deve pensar, que deve refletir. Isso é que é a universidade. Não temos sempre de estar todos de acordo uns com os outros. Portanto, esse é o princípio básico. E a nossa lista não vai alimentar, não quer alimentar princípios individuais. Portanto, é a universidade pensada no conjunto, na coletividade. Segundo, darmos jus à própria denominação da nossa instituição, aberta. E quando eu digo aberta, esta aberta tem tanto significado. Aberta para o mundo, aberta na maneira de pensar, aberta no seu arejamento, aberta na necessidade de participação. E para haver participação, a governança tem de ser participada. E uma governança participada é uma governança onde todos e todas tenham voz, porque a universidade é de todos e não é individual. Portanto, é isso que nos move. Que universidade queremos, que universidade projetamos num Conselho Geral enquanto órgão estratégico. É
esta ideia que está aqui a ser projetada. Uma universidade onde que seja constituída por professores, investigadores, estudantes, funcionários. Mas eu não vou repetir o que está a ser projetado no PowerPoint. Mas há aqui algo que eu queria dizer, que é onde todos se revejam e onde todos possam ter algo a acrescentar às suas valências. Em qualquer local de trabalho, nós temos que nos sentir bem e temos que saber, temos que sentir que pertencemos a ele. Isto é como nas nossas casas. Se eu não me sentir bem em minha casa, eu não participo no cotidiano das tarefas da minha casa. O mesmo é numa relação laboral. Ou seja, algo que nós gostávamos que a universidade ganhasse era um gosto pela universidade, uma relação de pertença. Aquilo é nosso. Nós somos parte daquela instituição e todos juntos, com as nossas diferenças, nós vamos contribuindo para essa construção daquilo que também é nosso. Principais compromissos são, obviamente, compromissos execuíveis dentro do que é, portanto, o órgão. A nossa visão. Sobretudo, tornar um Conselho Geral inclusivo, transparente, participativo, valorizando a pluralidade e a diversidade de ideias e apostando em alguns princípios da universidade que estão ali elencados. E alguns colegas em casa podem estar, ou aqui, podem estar assim a pensar, então, mas eles depois são eleitos, nós participamos como? Numa primeira reunião da nossa lista, aquilo que ficou claro é que, independentemente do número de eleitos que nós consigamos ter, nós vamos continuar sempre a agir como conjunto. E, portanto, é muito provável que antes de uma reunião do Conselho Geral, nós falemos uns com os outros, uma vez que nem todos vão estar representados. Portanto, o grupo, a partir do dia 2 de abril, não se vai desagregar. Além disso, parece-me a mim, no mínimo, curial que quem faz parte de um conselho desta natureza dialogue com outros colegas, com os subscritores, com a comunidade. Um dos malefícios, no meu ponto de vista, que o Regiés teve. E há aqui colegas antigos que sabem que antigamente havia os conselhos científicos, por exemplo, em que a partir do momento que éramos doutorados todos pertencíamos aos conselhos científicos. A partir de uma certa altura essa configuração mudou. O que significa que quem não tem às vezes assento nos órgãos não sabe o que se passa na universidade. Portanto, era um pouco também irmos por essa visão, porque nem há muitos colegas que têm ausência de informação e não é culpa desses colegas. Portanto, no fundo, os que formos eleitos para o Conselho Geral, por esta lista, naturalmente, sentimos-nos obrigados a estabelecer um diálogo permanente com todos os colegas. Nomeadamente, portanto, aqui a nossa visão é defender um ensino de qualidade, inovação pedagógica, nomeadamente, claro, que em sintonia com os desafios de uma própria sociedade digital, reforçar o papel da investigação científica, porque é um dos eixos fundamentais de uma missão universitária. Temos uma visão, portanto, inclusiva, transparente. A transparência é um aspecto que me parece fundamental. Consolidar uma educação aberta, à distância e digital e promovermos um acesso livre ao conhecimento produzido, portanto, respeitando naturalmente os valores da abertura e da colaboração. Valores. E estão aqui colegas de filosofia também. Os valores são fundamentais para nortearem uma candidatura. Princípios, pluralidade e democracia. Nunca é demais, destas comemorações dos 50 anos de Abril, realçarmos sempre a importância da democracia e da liberdade. Transparência e governança participada, excelência e mérito, sustentabilidade e inclusão, internacionalização e desburocratização, que a nossa colega Filipa Seabra até falou num dos vídeos que está a ser difundido nas nossas redes sociais.
Plano científico, algumas propostas. Reforçar toda a política de investigação da UAB, nomeadamente pelo alargamento de redes científicas, nomeadamente de redes europeias. Nós temos ali com países de língua oficial portuguesa, mas não só, portanto, aumentarmos também o número de, ou promovermos, ou ajudarmos, ou propormos o aumento do número de investigadores de carreira, fomentar-se a mobilidade de docentes, de investigadores, de funcionários e de estudantes, portanto, aquela ideia de abertura, e isso é muito importante, promover de facto uma real cooperação com outros públicos, países dos PALOP e não só, incrementar um alinhamento que já vem sendo definido com os procedimentos da ciência aberta, defender a criação de projetos transdisciplinares, que hoje em dia é uma questão muito importante, porque nós temos que estar muito atentos para os novos desafios que a universidade atual impõe. E a transdisciplinaridade é, de facto, um desafio importante. Já lá vai o tempo de alguns de nós, assim, já mais com mais idade, não é? Que estudámos pelas sementas dos nossos professores. Isso hoje não é possível. Portanto, há uma outra dinâmica, portanto, e isto é importante, a ciência aberta. Apostarmos na ligação da universidade com entidades público-privadas e, nomeadamente, nós também temos como um objetivo a proposta e criação de um Research Hub participativo. Ou também, no plano pedagógico, a defesa da oferta formativa formal e não formal, transdisciplinar, algo muito importante que nós defendemos, que faça com que os diferentes departamentos da universidade comuniquem, portanto, ofertas formativas cruzadas entre os vários departamentos, priorizar ofertas pedagógicas que se centrem também na diversidade dos estudantes, nomeadamente nas suas relações com os novos desafios societais da atual sociedade, uma aposta que nos parece fundamental no robustecimento das próprias plataformas móveis de aprendizagem, os cuidados hoje necessários para a própria inteligência artificial, portanto, a promoção da inclusão dos estudantes, nomeadamente no que respeita ao acesso de formação de bolsas, mas também, por exemplo, uma maior formalização de questões com estudantes com necessidades educativas especiais, nomeadamente, ainda há pouco tempo foi apresentado pelo Sr. Vice-Reitor José Salles, um projeto que tem em vista a inclusão dos estudantes no sentido de evitar o seu abandono escolar, que é um problema que se coloca a todas as universidades, e também uma defesa de mecanismos da própria desburocratização que tende, o excesso de burocracia é algo que nos preocupa e, portanto, acho que devemos lutar por uma simplificação de processos inerentes a diversos assuntos, nomeadamente aos académicos. Portanto, aqui o que eu tenho, o que nós temos aqui neste slide, que agora está a ser projetado, é um resumo daquilo que eu estive a referir, portanto, uma oferta formativa inter e transdisciplinar, uma promoção da inclusão, da acessibilidade, a redução das desigualdades, robustecimento de plataformas, desburocratização, portanto, é, no fundo, uma síntese do plano pedagógico. Plano financeiro. Aqui no plano financeiro, no fundo, é fundamental a captação de receitas próprias, não é? As universidades são dotadas de um orçamento, mas, às vezes, o orçamento que cabe a cada instituição não é suficiente para fazer face, portanto, a todas as despesas. Portanto, um incentivo à própria automatização dos processos financeiros, e também uma promoção de debates e de capacitação dos serviços da OAB para uma própria facilitação também da angariação de verbas próprias e apoiar uma política de preços acessível para cursos de curta duração
e programas de formação ao longo da vida, nomeadamente propondo-se um desconto para antigos estudantes ou para grupos-alvo prioritários. O plano patrimonial, de facto, como todos nós sabemos, enfim, há algumas carências neste domínio que têm estado a ser trabalhadas e a ser supridas, e, portanto, os que viermos a ser eleitos pela lista OAB Excelência, Pluralidade e Participação, queremos também, no fundo, ajudar no apoio de captação de financiamento, nomeadamente fundos comunitários, fundos nacionais, para, se não a criação de um polo central moderno e acessível, portanto, para acolher todos os membros da comunidade OAB, mas também para obras de reabilitação do nosso próprio Palácio Ceia, que de facto é um edifício lindíssimo e que também pode ser objeto de visitas para eventos culturais, para exposições, etc. Portanto, e por outro lado também pensarmos, sempre que o Conselho Geral e a Reitoria nos propuser, a própria reavaliação dos centros locais de aprendizagem, em consonância com as opções estratégicas da Reitoria, naturalmente. Em suma, comprometemos-nos, portanto, a assegurar uma OAB livre, exigente, relacional, com uma identidade própria. Uma identidade que tem que ser sempre continuamente afirmada no plano nacional e no plano internacional e valorizando o espírito crítico. Não contem com uma atitude passiva da nossa parte, mas uma atitude crítica. A crítica não tem que ser necessariamente negativa. Portanto, quando eu digo uma atitude crítica, é uma atitude de todos pensarmos, de todos refletirmos, de todos contribuirmos com um espírito crítico, mas com um espírito responsável, de responsabilidade, para, assim, contribuirmos de forma eficaz e efetiva para uma instituição que, afinal, todos nós desejamos que seja plural e onde cada um de nós tenha o seu espaço e se sinta confortável. Muitíssimo obrigado pela vossa paciência e por nos terem ouvido. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Paulo, pela clareza com que mostrou o programa da lista. Enfim, eu penso que está claro, estão claras as premissas do nosso programa e eu tinha colocado esta sessão a gravar. Eu vou parar essa gravação agora, porque de seguida vem um período de discussão, caso tenha algumas questões, e eu vou parar essa gravação para podermos fazer